Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo nós vamos falar sobre este livrinho pequenininho aqui, mas muito transformador. Você não está aqui por acaso. Cada vídeo eu vou ler com você um capítulo, que são poucas páginas, e nós vamos fazer algumas perguntas, conversar um pouco sobre este capítulo e trazer os insights que eu tive aqui em relação ao tema deste livro. Cada capítulo é um tema. Por exemplo, hoje nós vamos começar com Tudo Começa com Deus. A questão não é você. Eu vou ler junto com você e nós vamos conversando aqui durante o vídeo. É importante que você esteja focado aqui para você não se distrair e você também receber os insights referente a este tema. Porque eu vou te falar, quando eu li o livro eu tive muitos insights, mas eu quero incentivar e inspirar você a ter insights também. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Se você está buscando o teu propósito, querer saber o porquê que você está aqui, muitas vezes nós buscamos respostas sobre a nossa vida. E quando você começa a se perguntar sobre isso, nós devemos buscar a Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito, sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente se toma o ponto de partida errado, o próprio eu. O erro aqui que ele está dizendo é que muitas vezes nós buscamos em nós saber o significado da vida, mas nós temos que buscar em Deus. Questionam-se coisas voltadas apenas para o interesse pessoal, como o que eu quero ser, o que eu deveria fazer com minha vida. Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Porém, concentrar-se em si mesmo jamais desvendará o propósito da vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado da sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o Criador, o manual do fabricante, poderá mostrar sua utilidade. Certa vez perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não há como chegar lá saindo daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em si mesmo. Deve partir de Deus, o seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. É muito transformador. Muito. Por isso que eu estou trazendo aqui, em diversos capítulos, em diversos vídeos, um pouco sobre reflexão da mensagem do que se trata este livro. Porque aqui não se trata em ler o livro para você, porque você pode comprar o livro e ler você mesmo. Aqui se trata nós refletirmos, olharmos, pensarmos de uma forma juntos, para analisarmos de como que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização. Querem que Deus lhes sirva de gênio particular que atenda a seus desejos egocêntricos. Mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso.
Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos, não usar a Deus para o que você deseja. E essa frase aqui é forte. Viver é deixar Deus usar você para os propósitos dele, e não você usar Deus para o que você deseja. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito da vida. Todas poderiam ser classificadas como de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito para a vida. Dê importância a seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, defina em que você é bom, aspire grandes objetivos, seja disciplinado, acredite em si mesmo, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de mais do que conselhos de livros de autoajuda. Jesus Cristo disse: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar seus sonhos ou a planejar sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensinará a fazer menos na vida ao se concentrar no que mais importa. Ele o ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, e a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse... ... Querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante, tem sua utilidade, mas quando se trata de determinar o propósito de vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. O professor de filosofia na Illinois University escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo perguntando: qual o significado da vida? Depois ele publicou suas respostas. Alguns deram seus melhores palpites, alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida, e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que respondessem, caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado do propósito da vida. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Descobrir o propósito da vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. Se você não sabe qual é o seu propósito de vida, busque a Deus, leia a Bíblia, ore, peça sabedoria para Deus, para Ele te guiar e te dar resposta. Você pode descobrir o que Deus, seu Criador, revelou sobre a vida em sua palavra, a Bíblia. A revelação é sempre melhor que a especulação. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Claramente, revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. É o nosso manual do fabricante, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A sabedoria de Deus encerra a profundidade de seus propósitos. Não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Presta atenção, Deus é a fonte da nossa vida.
Para descobrir o propósito da vida, volte-se para a palavra de Deus, não para a sabedoria do mundo. Deve edificar sua vida sobre verdades eternas, não sobre tendenciosos programas de entrevista na TV, psicologia popular ou seminários motivacionais. A Bíblia diz: foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Esse versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Você descobre a sua identidade e propósito por meio de um relacionamento com Jesus. Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. E o propósito da sua vida cabe em outro propósito muito maior e que Deus planejou para a eternidade. Sem Deus, a vida não faz sentido. Um tema para reflexão. Se Deus não existisse, se tudo fosse a pura consequência do acaso, a vida não teria nenhum propósito. Tudo começa com Deus. Nós precisamos buscar a Deus para entendermos o porquê nós estamos aqui vivendo com vida. Ele tem um propósito para nós e nós precisamos buscar nele porque ele é a fonte e não o mundo, o que acontece no nosso mundo. Por que acha que as pessoas tentam descobrir o propósito da vida sem se voltar a Deus? Porque muitas vezes eu fiz isso. Antes de começar a ter um relacionamento íntimo com Deus, de ler a Bíblia todos os dias, de estudar a Bíblia, de orar, de meditar, ter um tempo para mim, eu tentava entender o que eu mais gostava de fazer, o que eu queria fazer, por que eu vim tentar as respostas. Eu tentava buscar as respostas em pessoas. Eu tentava fazer mentorias para tentar ver se alguém pudesse resolver a minha vida e fizesse com que eu me tornasse bem-sucedida, porque eu acreditava que eram eventos, mentorias que iriam me dar a resposta para eu saber o que eu devo fazer, mas não é assim. Eu só entendi depois que eu comecei a buscar a Deus. E as respostas começaram a vir depois que eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Hoje eu vivo o meu propósito. E você? Está vivendo o seu propósito? Se você ainda não está vivendo o teu propósito, comece a ter um relacionamento com Deus. Ore para que Ele te dê sabedoria de ouvir a resposta, de receber a resposta. Ele vai te guiar para o caminho do propósito dele. Eu tenho certeza disso. Mas depende de você começar a ter esse relacionamento com Deus. Este capítulo, ele fala exatamente isso. Tudo começa com Deus, porque Deus é a fonte. Qual foi o insight que você teve ouvindo o primeiro capítulo, ouvindo os meus insights, a gente conversando aqui? Qual foi o insight que você teve? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que alguma coisa você pegou neste vídeo. Qual foi a mensagem principal que você pegou aqui neste vídeo? Comenta aqui. Isso vai fazer você treinar sempre para buscar aprendizados com tudo que você escuta em vídeos, palestras, em tudo que você vai estudar. Você precisa tirar um tema central do que você aprendeu ali. E isso faz com que você consiga aplicar no seu dia a dia, tá? Então, vamos fazer um exercício. Qual foi o tema? O que você, se fosse para resumir em uma frase, o que você aprendeu com este vídeo? Deixa aqui nos comentários. No próximo vídeo nós vamos continuar os capítulos deste livro. Se você ainda não conhece, eu lancei o meu livro, meu primeiro livro, La Vie est Belle, Os Princípios para uma Vida Bela, Leve e Abundante. Eu fui guiada pelo Espírito Santo para escrever este livro. E eu tenho certeza que este livro vai transformar a vida de muitas pessoas. Eu já li mais de 8 vezes e continuo lendo porque toda vez eu aprendo algo. Se você ainda não adquiriu, vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir e comprar no site da editora. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você receber todos os vídeos. Até mais!